Amém, queridos? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Amém? Queridos, a palavra do Senhor, ela é clara, né? Esse é o livro, esse é o versículo, esse é o capítulo que fala realmente dos dízimos e das ofertas. A gente lê outros, mas ele é o fundamental. Então, nós conhecemos a palavra do Senhor, né? Que a gente sempre lê. Que nós temos que levar, né, os dízimos à casa do tesouro. Para que haja mantimento, para que o Senhor possa abrir as janelas do céu e nos abençoar sobremaneira. A palavra do Senhor é bem, a gente lê e fala, mas a gente conhece, a gente sabe, né? Que a gente precisa levar os nossos dízimos, as nossas ofertas à casa do tesouro. Eu queria chamar, quem tem um testemunho para dar nessa noite? Pode vir, Ju, rapidinho. Depois Glória a Deus. Aqui os irmãos já sabem que de vez em quando a Juliana aqui é meio desastrada lá nas casas que ela limpa, né? Já contei uns casos aqui. Mas dessa vez não foi bem uma coisa, não. Foi um acidente mesmo. Eu estava limpando uma casa ontem e na hora que eu já ia eu estava tirando poeira, a sala de jantar da mulher tem uma cortina branca e ela encosta no chão. Aí eu pensei, eu vou pegar a cortina, vou colocar ela na beirada da janela, que é a janela da casa dela, aquela janela que sai para fora, acho que chama bay window, aquela janela. Aí eu coloquei a cortina lá em cima da beirada da janela. Só que você sabe que no Natal eles têm o costume de colocar aquelas luzinhas nas janelas e estavam todas apagadas da casa. Mesmo assim, eu coloquei e eu não percebi que a cortina caiu em cima da lâmpada, mas como ela estava apagada também, eu acho que eu não ia me preocupar. E continuei tirando poeira. Na hora que eu estava passando o vacuum, que eu já tinha passado pela sala de jantar, eu só escutei uma voz falando assim, vai lá que a cortina está queimando. Corri lá. Na hora que eu cheguei, gente, a lâmpada acendeu sozinha. Não sei como a lâmpada acendeu e a cortina foi queimada. Fez uns 3 buracos na cortina, porque a lâmpada esquentou. Aí eu falei, meu Jesus, não acredito, eu não acredito, eu não acredito. Pai amado, eu não acredito. E aquele negócio na minha cabeça, o que eu vou fazer? E o homem estava em casa, ele estava trabalhando no escritório dele. Aí eu terminei de arrumar toda a casa, chamei ele. Aí na hora que eu já vinha descendo a escada, eu já vinha com o cheque na mão, eu falei assim, não precisa nem de me pagar, porque aconteceu um acidente. E ele, quê? Eu falei, aconteceu um acidente e vem cá que eu vou te mostrar. Aí eu expliquei para ele o que tinha acontecido, que eu tinha colocado a cortina da beirada da janela para não sujar na hora que eu estivesse passando o MAP e o vacuum. E aí aconteceu da lâmpada acesa. Mas a lâmpada estava acesa? Eu falei assim, não, estão todas apagadas. Inclusive essa também estava, que na hora que eu estava tirando a poeira, ela estava apagada. Mas eu não sei o que aconteceu. Na hora que eu coloquei a cortina aqui, eu não percebi, a cortina ficou por cima da lâmpada e ela acendeu. E queimou a cortina. E então vamos fazer o seguinte, você não me paga essa semana, a limpeza fica para trás, você coloca outra cortina no lugar e depois você me fala se foi mais do que 75, se você quer que eu pague em dinheiro, se você quer que eu pague em limpeza. Aí ele olhou, tá bom então. Tá bom então. Aí foi fazer o cheque, eu falei assim, não precisa fazer o cheque fica aí para descontar na cortina. Ele, então tá. Aí eu desci, ele veio atrás de mim, abriu a garagem, fechou, fui embora. E eu fui chorando para casa. Eu falei assim, não, meu Deus, não é possível. Eu não vou reclamar, vou dar glória a Deus. Lembrei até do sonhozinho da Flavinha ali. Que eu chorava, mas não reclamava. E eu não vou reclamar, Senhor, eu não vou. O Senhor me conhece por dentro, sabe o que eu estou sentindo, eu só te peço perdão. Mas eu não vou pronunciar nenhuma palavra. Não vou reclamar, né, Edilene? Eu não vou reclamar. Aí... beleza, eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu notei que eu tinha sumido a chave da casa do homem. Aí eu falei assim, só pode estar na fechadura, porque estava muito frio, eu lembro de abrir e sair entrando depressa, comendo. Aí mandei um texto para ele, perguntando se a chave estava lá,
Porque se não tivesse, na penca tinha chave de outras casas que eu tinha que limpar hoje. E se não tivesse, para ele me falar que eu precisava de procurar, eu já tinha procurado no meu carro, na minha bolsa, na minha jaqueta, não tinha achado. E nada, e estou esperando, e para quem está esperando 1 hora é 3 dias, né? Aí chegou uma certa hora, eu peguei e liguei para ele, ele não me atendeu. Aí deixei recado de novo, falando da chave, aí já não falei nada da cortina. Ele me ligou. Aí ele me ligou e falou assim que a chave estava lá assim, que ele ia deixar no mailbox da casa dele, que eu pegasse no dia seguinte. Aí eu falei, então tá bom, obrigado, boa noite, e desligou o telefone. Quando foi mais ou menos acho que umas 8h30 da noite, ele me liga de volta. Na hora que eu vi a ligação, eu falei, o que esse homem quer de novo? Deve ser para falar da chave que vai deixar em outro lugar, né? Aí ele me ligou e falou assim, Juliana, eu falei assim, sou eu mesmo, o que foi? Ele, a cortina, eu falei assim, o que tem a cortina? Ele falou, a cortina, eu falei assim, sei, a cortina, o que tem a cortina? Ele falou, pois é, vamos fazer o seguinte, deixa isso para lá, eu não vou te cobrar a cortina não, e da próxima vez que você vier limpar a casa, eu vou te pagar em dobro por essa semana que você limpou e não levou o cheque, e na próxima você vai estar limpando a casa, então eu te pago em dobro. Você não precisa esquentar a cortina. Eu falei assim, não, Bill, mas eu sei que foi um acidente, mas foi minha culpa. Ele falou assim, não, mas eu não quero que você pague a cortina, não. Eu quero que você venha limpar minha casa da próxima vez e eu vou te dar o cheque em dobro, tá bom? Então, essa foi só a confirmação de Deus por causa da minha fidelidade, né? Porque eu sou fiel no meu dízimo, meu marido também tem sido fiel no dízimo dele, e eu cria que Deus não ia deixar aquilo assim, não. E ainda lembro que eu ainda falei no meu caminho chorando, eu sei que Deus tem mais para me dar do que o capeta para roubar de mim, meu Deus. A glória a Deus. O Senhor me honrou e me deu de volta o meu dinheiro. O capeta não roubou ele, não. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vem, Flavinha. Flavinha também tem um testemunho sobre dízimos. Paz, irmãos. Acho que uns 6 meses atrás, meu marido tinha uma corte. Aí, quando foi na corte, o juiz cobrou dele $2.000. Porque, pela quantidade de vezes que ele já tinha sido parado e estava dirigindo sem carteira, o que todos nós fazemos aqui. Aí, deu 2 meses e meio para pagar. Aí, o cara falou para ele, você não consegue uma carteira? Se você tiver uma carteira, vai baixar. Ele falou, impossível conseguir uma carteira. Aí, ele deu para a gente pagar até dia 21 de janeiro. E no dia da corte, meu marido pagou $250 e ficou faltando 1.700 para pagar, 1.750. E um dia antes, a Carla da de Laura tinha colocado no Facebook que alguém foi lá pagar $100 e a imigração foi lá e pegou. E meu marido ia pagar, ia na corte no outro dia. Eu falei, eu não vou falar para ele, porque senão vai deixar mais tenso. Eu já estava orando para isso, irmãos, mas naquele dia eu confesso que eu orei muito mais. E ele ficava perguntando, por que você está triste, por que você quer chorar? Mas eu não podia falar para ele que uma pessoa tinha ido lá na corte para pagar $100 e ia ser deportada. Aí ele falou, você vai lá? Eu falei, não vou não. Mas depois eu pensei, gente, eu tenho que estar com meu marido em tudo. Eu fiquei naquele parqueamento da corte, irmãos, pelando de medo. E esse homem nunca aparecia na esquina. E eu ligava para o Brasil, mas eu não conseguia concentrar na ligação, morrendo de medo do meu marido ficar preso. Aí eu pensei, se ele for preso, eu me entrego logo, porque eu não vou dar conta. Aí depois eu vejo meu marido aparecendo na esquina lá, rindo de orelha a orelha. Pensei, gente, que é um bobo, nunca vi uma pessoa perder $1.750 em uma facada só e voltar rindo. Irmãos, eu falo isso porque desde que eu me converti, eu sempre fui fiel nos meus dízimos e nas minhas ofertas. E não só nisso, eu nunca deixei de fazer a obra de Deus. Eu nunca disse não para aquilo que era necessário na casa de Deus. Mesmo capengando, às vezes, para muitos pode parecer besteira, você pegar um papel no chão, você está trabalhando na obra de Deus. Meu marido chegou lá e falou, eu vim pagar. A mulher disse, mas não deve nada aqui. Ele disse, não, eu devo sim, eu devo $1.750 e me deram até dia 21 para pagar. Aí a mulher disse, mas você não deve nada. Ele disse, não, mas checa aí direito, porque eu não sei, o juiz falou que eu tinha que pagar.
Então, irmãos, para a honra e glória de Deus, eu prefiro acreditar que foi Deus que fez um milagre do que ocorreu um equívoco. Porque Deus honra quem tem atitude e Deus honra quem é fiel a Ele. E glória a Deus pela minha vida, pelas nossas vidas e pela vida do meu marido que não foi se esconder no banheiro. Glória a Deus, gente, esse é o Deus que nós servimos. Quando nós somos fiéis a Ele, Ele mesmo a gente não sendo fiel, Ele continua fiel, né? Mas glória a Deus por esse testemunho, pelo da Ju, que a gente vê que Deus, Ele age nas menores coisas, né? Numa cortina Ele estava agindo. Ali numa dívida alta, né, que achava que estava devendo, Ele agiu. Amém? Fecha os teus olhos. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pelos dizimistas e ofertistas da tua casa, Senhor, por todos aqueles, Senhor, que ainda não são dizimistas, Senhor, e ofertistas, Pai, que eles possam ser, Senhor, fazer prova com o Senhor e ver que o Senhor é fiel, Senhor, para fazer muito mais do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Obrigado, Senhor, pelo teu povo nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Pode levantar do seu lugar, queridos, possam ofertar nessa noite. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração, como a costa anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim a minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena Aleluia. existir. Paz do Senhor, irmãos, amém? Escuta o meu clamor, mas Ah. no ar que eu respiro. Acho que já preguei mais ou menos umas centenas de vezes. Eu nunca fiquei tão nervoso para pregar que nem hoje. Não sei. Bom, irmãos, eu estava trabalhando agora às 6:30 da tarde. Foi quando o pastor Edson me ligou, pedindo para mim pregar hoje. E por um instante eu pensei, meu Deus, eu falo sim, eu falo não. E eu lembrei que um dia eu escutei um pregador dizendo assim, ele disse que estava conversando com Deus e Deus perguntou para ele assim, você quer ser um pregador, você quer ser um homem de Deus ou um homem do povo? Você quer agradar a Deus ou você quer agradar a mim ou quer agradar o povo? E ele falou assim, eu quero agradar o Senhor. Aí ele falou, então deixa eu pregar hoje. Deus falou para ele. Então essa palavra veio no meu coração, então eu vou deixar Deus pregar hoje. Amém? E antes de eu iniciar, o Isaac pediu para fazer uma oração, então eu quero dar essa oportunidade para ele, amém? Jesus abençoou todo mundo, aí os bebês, tudo. O meu pai pregando tudo. Eu, a minha mãe, o meu pai, a mãe, os pais, abençoou todo mundo. Jesus abençoou todo mundo. Todo mundo. Nessa igreja, abençoa essa igreja, nós, a igreja, todo. Amém. É a terceira semana, pastora? Então eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 26.
Mateus 26, versículo de número 67 e 68. Amém? Pode ficar sentado mesmo como você está. Versículo 67 e 68 diz assim: Então, alguns lhes cuspiram no rosto, e lhes deram murros. Outros lhe davam tapas, e diziam: Profetiza-nos, Cristo, quem foi que te bateu? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, nós queremos entrar na Tua presença nessa noite. Ou melhor, Senhor, nós já estamos na Tua presença. Pai, te pedimos que o Senhor venha falar conosco nessa noite, através do Teu Espírito, através da Tua palavra ministrada nessa noite. Pai, que eu seja um canal do Senhor nessa noite, Deus. Pai, eu não quero Te atrapalhar em nada. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade para ministrar em nossos corações nessa noite. Pai, que o Teu sangue possa, Senhor, entrar aqui, meu Deus, quebrar toda arma forjada, todo coração de pedra. Seja, Senhor, meu Deus, destronado, Senhor, na autoridade, no sangue do Cordeiro. Pai, que nessa noite nós possamos desfrutar e aprender tudo aquilo que o Senhor tem para nós, meu Pai, nesse tempo e neste lugar. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Queridos, o poder do sangue de Jesus é o tema da nossa campanha. E falar de Jesus, e falar do sangue de Jesus é tão gostoso, é tão gratificante. É só você pegar e olhar um pouquinho para trás na sua trajetória e você ver de onde que o sangue do Cordeiro te tirou e aonde ele te introduziu. E aí você já tem vários motivos, vários testemunhos para pregoar, para dizer, para falar a respeito do sangue de Jesus. Mas eu quero falar algumas coisas nessa noite que está em meu coração. A maioria dos cristãos, a maioria dos evangélicos, daqueles que professam a fé em Cristo, não sabem a profundeza ou a grandeza do poder do sangue de Jesus. Nós não fazemos ideia o que significa o sangue de Jesus derramado em nosso favor. Nós não sabemos o poder que há nesse sangue tão precioso. Porque, irmãos, eu fico pensando, se nós soubéssemos o poder que há no sangue de Cristo, se nós soubéssemos o que nós temos na mão, o que Cristo conquistou na cruz do Calvário, na hora que Ele derramou o seu sangue, nós realmente não precisaríamos de campanha para pedir algo para Deus. Nós não precisaríamos de fazer campanha, porque nós entenderíamos que tudo já foi conquistado e já foi feito na cruz do Calvário, aonde Jesus derramou o seu sangue. Cada lugar que Ele expeliu o seu sangue nos traz um sinal, nos traz uma vitória. E o povo, eles muitas das vezes esquecem ou não sabe o valor que tem esse sangue. No Antigo Testamento, o povo hebreu, ou seja, o povo judeu, o povo de Deus, ao sair do Egito, quando Moisés tira aquele povo do Egito e começa a caminhar no deserto, todo ano havia o dia da expiação. Então, no dia da expiação, Deus deixou esse decreto na palavra dele, que no dia da expiação, era uma festa, aonde se matava um novilho, um cordeiro, sem manchas, sem defeito, e esse cordeiro ele era sacrificado, e o sangue desse cordeiro era levado por um sacerdote,
por um sumo sacerdote, ele entrava dentro do tabernáculo, dentro do lugar santíssimo, e expegia, ou seja, derramava esse sangue desse cordeiro por 7 vezes no lugar santíssimo, para que houvesse remissão do pecado daquele povo naquela época. Era um meio que Deus fez para que o pecado do povo fosse perdoado naquela época. E aquele sumo sacerdote, ele entrava dentro do tabernáculo com uma cordinha, e no seu vestido tinha como sininhos, e ele entrava, e aquilo ia fazendo um sininho, e todo Israel ficava à porta do tabernáculo escutando. Enquanto houvesse barulho, enquanto estivesse fazendo sininho, é porque ele estava vivo. Porque se ele entrasse ali em pecado, ele podia ser consumido pela glória de Deus. Então, quando ele expedia aquele sangue, ele voltava, era sinal que Deus tinha perdoado e que eles tinham mais um ano pela frente. Bom, então Deus deixou esse decreto que toda remissão de pecado teria que se derramar um sangue. Mas o homem foi se decaindo, e o pecado já começou a virar iniquidade. O que é iniquidade, pastor? É um pecado que começa a virar um ciclo vicioso, então ele vira uma iniquidade. Então, Deus resolve mandar o Cordeiro, o único, o santo, o poderoso, que se desfez, querido, da sua glória, se desfez de Deus, se tomou forma de homem, como eu e você, entrou num corpo e veio aqui na terra, sem mancha, sem pecado, sem acusação, para derramar, para morrer, para que eu e você tivéssemos uma vida eterna, para que eu e você hoje estivéssemos aqui, para que eu e você hoje pudéssemos erguer as nossas mãos e saber que o sangue de Cristo nos perdoa e nos purifica de todo o pecado. Vocês lembram que eu disse que o sumo sacerdote, ele entrava e derramava por 7 vezes o sangue para a remissão de pecados. E eu quero falar de alguns lugares que Jesus derramou o seu sangue precioso, para que eu e você hoje tivéssemos vida, e vida em abundância. Jesus, ele percorreu por 3 anos na terra, e num certo dia, ele estava num Getsemane. Getsemane significa lugar de prensa, lugar de angústia. Jesus então chega ali e fala para os seus discípulos: ficai aqui que eu vou orar. E os irmãos sabem que durante 3 vezes ele fez esse processo, em que chegava os discípulos estavam dormindo. Aonde eu quero chegar aqui, num determinado tempo, numa determinada hora, a angústia foi tão grande sobre ele, porque estava chegando a hora dele. E a Bíblia nos narra que a angústia, o peso do seu pecado e do meu pecado, o peso da sua desobediência e da minha desobediência, estava sobre Jesus naquela hora. E a agonia foi tão grande que a Bíblia nos conta, nos relata, que Jesus chegou a suar gotas de sangue. Cientistas já comprovaram que para uma pessoa suar gota de sangue, ela tem que passar uma angústia, um medo, um tremor muito grande para ele chegar a suar uma gota de sangue. E ele suou aquela gota de sangue que caiu sobre a terra. Ele levantou a sua cabeça e disse: Pai, faça segundo a tua vontade e não a minha. Aqui eu quero te dizer o primeiro ponto aonde Jesus derramou o seu sangue. Quando ele derramou o seu sangue que caiu, ele disse: Pai, faça segundo a tua vontade, não a nossa. Ele estava pegando de volta o que Satanás tomou de mim e de você, que era a obediência a Deus. Ele tomou aquilo e devolveu naquele ato onde ele derramou o seu sangue. Hoje eu e você, nós podemos obedecer a pastores, podemos obedecer aos nossos patrões, podemos obedecer às autoridades, porque um dia Jesus derramou um alto preço, e naquele dia a autoridade foi tomada de novo, e hoje você pode sim se submeter a qualquer autoridade, porque Jesus se submeteu a Deus.
Então eu entendo que quando você desobedece a um pastor, quando você desobedece a uma autoridade, quando você desobedece a sua mãe, o seu pai, você está olhando para aquela gota de sangue que foi derramada no Getsemane e dizendo assim, ó, aqui, ó, não quero nem saber para isso. Como anda a sua vida, querido? Sabe, falar de Jesus, de derramamento de sangue, a gente tem que refletir. E nos poucos minutos que eu tive hoje à tarde e ontem à noite, que eu já estava preparando essa mensagem, já estava buscando alguma coisa para me falar, porque eu iria falar semana que vem. E eu falei, Senhor, quantas vezes a gente negligencia a autoridade que o Senhor pegou de novo? O Senhor obedeceu a Deus no meio de angústia. O Senhor era Deus, o Senhor podia muito bem parar com tudo e subir, e o Senhor ia continuar sendo Deus, mas não. O Senhor sofreu uma angústia tão grande para obedecer à vontade do Pai. E muitas das vezes nós não queremos obedecer à vontade de Deus. Muitas das vezes nós negligenciamos a vontade de Deus, desobedecemos a vontade de Deus. Pense nisso, querido. Segundo ponto que eu quero frisar nessa noite, se está lá em Mateus 27, 26. Onde ele foi chicoteado e flagelado, irmãos. A Bíblia nos narra, a pastora Sueli, que Jesus ele foi flagelado, chicoteado 40 vezes. 40 vezes, querido. Muito sangue foi derramado em 40 chicoteadas. Jesus ele não foi simplesmente chicoteado com um pedaço de cipó, um pedaço de rabo de tatu que os antigos batiam, não. Era um chicote que haviam 3 pontas nele. Em uma das pontas havia esferas de aço, na outra ponta havia cacos de costelas de carneiro, e na outra havia como um lança. Todas as vezes que aquilo batia nas costas dele, significa que havia um hematoma, havia um buraco, e quando arrancava saía pedaço de carne. Foi isso que Jesus, ele sofreu por mim e por você. O sangue precioso não foi qualquer sanguinho, querido, que foi colocado, escorreu pelas mãos, não. Desde o jardim do Éden ele vem conquistando, desde o jardim de Getsemane ele vem conquistando as coisas para mim e para você. Cada lugar que Jesus derramou o seu sangue tem uma simbologia espiritual para que eu e você hoje tivéssemos vitória. Pastor, o que significa então esses 40 chicoteadas? Em livro de Isaías diz que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Eu pesquisei sobre isso e encontrei várias coisas no Google dizendo que existe 40 raízes de doenças no mundo. 40 raízes, dessas vão saindo mais doenças, mas existe 40. Jesus levou quantas chicoteadas? Cada chicoteada dessa, ele levou sobre si toda a raiz de doença. Mas acontece que a Bíblia diz que ele levou 40 e mais uma, 40 e mais uma, 40 e mais uma. Quero dizer para você que se aparecer mais uma por aí, Jesus já pagou por você. Então, quero dizer uma coisa para você. Todas as vezes que você fica em casa por uma mera dor de cabeça, todas as vezes que você fica em casa por uma mera dor de dente, por uma coisa banal que você poderia vir estar aqui para engrandecer o Senhor, eu creio, eu penso que nós estamos fazendo assim, ó. Eu não quero nem saber para essa chicoteada. Não quero nem saber. Para mim não significa nada. Nós fazemos isso. Nós fazemos isso. O livro de Isaías ainda narra que as costas às vezes ficaram como um arado. Alguém já viu passar um arado em uma terra?
a terra fica toda revirada, aquilo que era de baixo vem para cima. As costas de Jesus ficou como um arado. Cada vez que ele levava uma chicoteada, abria buracos. Estudiosos dizem que os ossos das costelas de Jesus chegavam a aparecer. Para hoje, eu e você ficamos brincando com o sangue de Cristo. Para hoje, eu e você sentimos um cansaço físico, irmão. Eu estou me colocando no meio, já paramos de vir na igreja. Hoje eu estou com o corpo tudo doendo, não vou na igreja. Hoje eu estou com dor de cabeça. Tem gente que não vem na igreja porque às vezes a avó lá no Brasil está doente. Irmãos, Deus já conquistou tudo isso para nós na cruz do Calvário. Deus, Ele já catou tudo, Ele já tomou sobre si a nossa dor de cabeça, o nosso enjoo, a nossa gripe, a nossa não do diabo que não é nossa. O que você estamos fazendo com o sangue de Cristo, querido? Ele é tão precioso. O sangue de Cristo ele é tão precioso e muitas das vezes nós estamos desvalorizando o sangue do Cordeiro. Terceiro ponto que eu quero falar nessa noite é sobre a coroa de espinhos. A Bíblia diz que pegaram Jesus depois dele ser flagelado, dele ser chicoteado. Dificilmente uma pessoa aguentava tudo o que Jesus aguentou. Vieram sobre ele, colocaram uma coroa de espinho, pastora Sueli, sobre a sua cabeça. Queridos, aqueles soldados, eles não vieram com o maior carinho, com a coroinha na cabeça de Jesus e colocaram assim, ó. Não. Eles cravaram aquela coroa de espinho na cabeça de Jesus, de maneira que o sangue escorria e caiu sobre o solo. Pastor, como você sabe? Dá um Google, irmão. Você não precisa ser um teólogo, não. Dá um Google e pesquisa. Era tirado da acácia. Cada espinho chegava a medir 20 centímetros. Isso aqui, ó. Foi cravado na cabeça de Jesus. Sangue se escorreu pelo seu rosto, chegando a cair no chão. Irmãos, nós não estamos falando só do sangue da cruz, lá das mãos, não, que é o que o sistema prega. Nós estamos falando muito mais do que isso, é muito mais profundo do que isso. Tudo que Adão e Eva perdeu no jardim do Éden, Jesus começou a conquistar no jardim do Getsêmani. Tudo que Adão e Eva perdeu, Jesus conquistou e devolveu para mim e para você. O problema é que às vezes nós viramos as costas para o sacrifício. Queremos andar simplesmente no superficial da palavra de Deus, não entendemos, não buscamos no profundo. Pastor, o que significa então esses espinhos? Eu vou te explicar. A palavra de Deus diz em Gênesis que quando Adão e Eva pecou, um dos castigos, se posso dizer assim, para o homem foi que o solo vai produzir abrolhos e espinhos, e do suor do teu rosto tu comerás. Eu creio, irmão, que quando Jesus levou sobre si, sobre a sua cabeça, esses espinhos, é a toda a maldição que havia sobre o homem, de ter que se matar de trabalhar, de ter que fazer muitas coisas para poder ter o pão de cada dia, foi levada na cruz do Calvário. Hoje nós temos que trabalhar sim, eu trabalho bastante, mas eu não trabalho no dia do culto, eu não trabalho no domingo, eu não trabalho no sábado, porque esses dias eu preciso buscar e honrar esse sangue que foi derramado.
você e eu negligenciou. Pastor, eu não sabia dessas coisas. Eu não sabia que Jesus tinha sofrido tanto. Ele sofreu mais do que eu posso expressar. Ele sofreu muito mais do que eu possa expressar nessa noite. Quarto ponto que eu quero falar nessa noite. Somos sobre suas mãos perfuradas. Foi derramado um sangue precioso sobre quando ele furou as suas mãos. Não foi, irmão, de qualquer maneira. A Bíblia, alguns historiadores dizem que aquela cruz que Jesus foi crucificado não era para ele. Aquela cruz, aquela cruz foi preparada para Barrabás. Barrabás é que ia ser preso. Barrabás é que ia ser crucificado. Mas eu e você crucificamos ele naquele dia. E aquela cruz era menor. Então eu imagino que quando bateram o prego em uma mão, que foram esticar a outra, não alcançavam. Então eles forçaram. Imagine você o que aconteceu com a mão que estava pregada do outro lado, quando eles puxaram para chegar no lugar para pregar a outra mão. Pastor, o que significa isso? Significa que aonde você colocar a sua mão tem que prosperar. Aonde você colocar a sua mão tem que ser abençoado. Aonde você estender a mão, o mal tem que sair. Aonde você colocar a mão, demônio tem que sair. Aonde você colocar a sua mão, querido, a enfermidade tem que sair. Aonde você colocar a sua mão, tem que haver a bênção do Senhor. Por que nós não entendemos isso? Por que nós não entendemos isso? Dê valor, querido. Dê valor no sacrifício de Cristo. Dê valor no sangue. Antes de você estender a sua mão para amaldiçoar, para falar mal de alguém, lembre-se que Jesus já pagou por você. A tua mão tem que ser abençoadora. A sua mão tem que ser abençoadora. Em quinto lugar, os seus pés foram perfurados. Pregaram os pés de Jesus uns sobre os outros. O que a gente não entende é que a gente não estuda, a gente não busca saber. Eles pregavam um pé um em cima do outro. E existia um calço para manter a pessoa em pé. E os historiadores dizem que aquele calço ele foi tirado, de maneira que todo o seu peso vinha sobre os pulmões de Jesus. De maneira que aquele prego, ele estava fazendo cada vez que Jesus se mexia e gemia, o buraco que havia no pé dele ficava maior e o sangue escorria mais. Para quê, pastor? Para que hoje se cumprisse a palavra que está na palavra de Deus, que aonde ponhamos a planta dos nossos pés, é nosso por herança, para se cumprir que o lugar de Satanás é debaixo dos nossos pés, para se cumprir que aonde nós andamos, a presença do Senhor andará conosco, aonde você colocar os seus pés, ali te pertence. Por isso que você chegar num lugar que o ambiente estiver carregado, comece a bater o seu pé e marchar, porque Jesus levou um alto preço, levou cravos no seu pé, para que você pudesse colocar a planta do pé e tomar por herança. Então, a partir de hoje, querido, eu também, vamos começar a andar por Uster, demarcando o território. Senhor, essa cidade pertence ao Senhor. Senhor, eu coloco o pé nesse shopping, mas agora, a partir de agora, onde eu coloquei o meu pé, pertence ao Senhor. Aonde eu ponho o meu pé agora, Jesus, vem comigo, é santo, é santo, é santo. Acontece que nós pegamos os nossos pezinhos lindos, que Jesus pagou um alto preço para colocar em lugar que não deve. Vou falar agora para os jovens.
para colocar em boates, para colocar em danceterias, para colocar em lugar onde não agrada ao Senhor, para colocar em lugar que não se condiz com aquele sangue precioso que foi derramado ali na cruz do Calvário. Aleluia. Penúltimo. Tenho muita coisa para falar, irmãos. Mas eu creio que Deus já está fazendo uma obra no teu coração. Eu creio que você vai sair daqui com a outra visão, com a outra ótica de que significa sangue de Cristo. Sexto lugar. Quem já assistiu aquele filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo? Ok. A palavra de Deus diz que Jesus, na cruz do Calvário, naquela agonia, ele disse que ele tinha sede. E deram para ele uma esponja mergulhada em um vinagre e colocaram sobre a sua boca. Depois que eles usaram aquela lança, eles tiraram a esponja e transpassaram Jesus com aquela lança. Depois de todo esse sofrimento que eu pulei muito, que eu quero pegar os pontos do sangue derramado. Escorreu sangue, a Bíblia diz que escorreu sangue e água. Pastor, quer dizer que então o coração dele foi perfurado? Não. E por que escorreu sangue e água? Cientificamente foi comprovado que quando a pessoa passa por uma agonia muito grande, o seu coração desenvolve uma bolha de água com sangue. Quando a pessoa sofre um acidente, sofre uma angústia, já foram comprovados, estudiosos estudaram isso. Foi por isso que saiu água e sangue. O coração do Senhor, nesse momento, não foi transpassado. Foi transpassado do mesmo lado. Para quê? Para que hoje eu e você pudéssemos ter o nosso coração limpo, as nossas emoções saradas. E por isso que quando você chegar de biquinho na igreja, isso é para mim, serve para você. Desmanche o seu biquinho, porque Jesus já pagou tudo na cruz do Calvário. As suas angústias, os seus biquinhos, as suas mazelas, os seus empurrinhos, já foi levado também. E às vezes a gente começa a olhar para trás e ver tantas vezes que a gente faz isso. Eu pedi tanto perdão hoje, passando meu dry map na escola. Eu falei assim, me perdoa, Jesus. Quantas vezes, querido, que deixamos nosso coração se encher de mágoa, se encher de rancor, se encher de ódio. Jesus não deixou o seu coração ser perfurado, as suas emoções estavam intactas. Sangue sim, desceu dali, mas não foi perfurado. Pastor, você não sabe como está o meu coração. Está ferido, está furado. É mesmo, irmão, mas Jesus já levou por você. Peça para Ele tirar do seu coração. Pastor, eu não consigo perdoar fulano, eu não consigo perdoar ciclano. Pastor, eu não consigo, já faz anos, querido. Peça pelo sangue do Cordeiro, Ele já levou. Você pode perdoar. Você pode ser livre hoje disso. Você pode ser livre hoje disso. Aleluia. Jesus sabia o que era ter um coração aquebrantado. Jesus, ele era sensível. O coração de Jesus era sensível, querido. E como que a gente às vezes fica com o nosso coração tão duro? Às vezes a gente esquece que o sangue de Cristo também pode mudar isso. O que você tem feito
feito com o sangue do Cordeiro. 7, a última vez. Ele foi ferido. A última parte que sofremos perdas são essas. Ele foi ferido interiormente para que você fosse curado. Queria que você curvasse a sua cabeça. Por 5 minutos, eu vou passar a palavra para a pastora Sueli. Queria que o Marlon soltasse uma música qualquer. Eu queria que você refletisse no que foi dito nessa noite. Por cada ponto que eu ministrei nessa noite, eu queria que você refletisse, querido. Cada ponto que foi ministrado nessa noite, reflita, feche os seus olhos. Você lembra aquela vez que você desobedeceu o seu patrão, o seu marido, o seu pastor? Você lembra aquela vez que você desobedeceu alguém tão importante que merecia ordem? Pois é, Jesus ele levou sobre si, quando ele suou gotas de sangue ali no Getsemane. Peça perdão agora ao Senhor. Peça para o sangue do Cordeiro vir sobre você e te renovando a aliança. Sabe as vezes que você deixou de vir à igreja, à casa do Senhor, por uma dor de cabeça? Você deixou de vir ao Senhor por um cansaço físico, talvez você estava com o corpo doído. Sabe aquelas vezes que você deixou de orar por alguém que estava enfermo e Jesus tocou em seu coração e você não orou, sabendo que Ele levou sobre Ele todas as suas enfermidades através daqueles chicotes, através daquelas flagelos. Oh Espírito Santo, nós te adoramos nessa noite, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Quero te pedir, você que vai tomar a ceia, ou todos que vão tomar a ceia, já conhece aqui na frente, eu vou passar para o pastor Sueli. Fazer esses 5 minutinhos, esses 3 minutinhos aqui, todos nós aqui na frente, eu já vou passar, ela já vai introduzindo na ceia esse pequeno apelo. Vem aqui na frente conosco, mesmo se você não for ceiar, né, pastor Sueli? Pode ficar aqui na frente que a gente, todos possam vir aqui na frente agora. Espírito Santo, adoramos, Senhor. Nos perdoa, Deus, pela nossa fragilidade, pela nossa ignorância. Nos perdoa, Deus, porque somos tão falhos, Senhor, negligenciamos o que o Senhor conquistou com tão grande preço por nós. Aleluia.
pedido ali de emprego. Nós pedimos que o Senhor abra as janelas dos céus nessa noite, abre a porta de emprego. Pai, nós pedimos agora, Senhor, pelas pessoas que colocaram nas caixas ali, Pai, pessoas que são drogadas na família. Nós pedimos agora que o Senhor vai de encontro, Senhor, esses jovens que são drogados, meu Deus, que faz parte da tua família aqui, Pai. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar nessa noite, Senhor, tirar das drogas, meu Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, tira, Senhor, os teus filhos das drogas. Meu Deus, aquelas pessoas que estão, Senhor, se separando, Senhor, esposo e esposa se separando, nós pedimos agora, Senhor, o fim do divórcio nessa noite, meu Deus. Na tua palavra diz que o Senhor uniu, não separa o homem. Nós repreendemos em nome de Jesus toda separação, todo divórcio, Senhor, que foi colocado naquela caixa ali, nós não sabemos, mas o Senhor sabe o que foi colocado ali. Nós pedimos nessa noite que o Senhor abençoe sobremaneira todos os pedidos que foram colocados, meu Pai, de documento, de green card que estão esperando, de carteira de motorista, Senhor, todos os desejos do coração dos teus filhos. Na tua palavra diz que o Senhor realiza todos os desejos do nosso coração, que o Senhor possa, Senhor, agora, em nome de Jesus, visitar aquela caixa, aqueles pedidos, Pai, e concretizar antes do final dessa campanha, Senhor, que o Senhor possa nos dar, Senhor, a vitória, em nome de Jesus. Nós pedimos nessa noite, já agradecemos pelas vitórias que o Senhor já está liberando, Senhor, nessas semanas, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar o teu povo nessa noite, Pai. Amém, Jesus. Amém, queridos. Ainda continuando aí, vamos dar a bênção apostólica. E que você levantasse as suas mãos assim, como se fosse receber. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as santas consolações que estão aqui e com todo Israel de Deus espalhado em toda a face da terra, hoje e para todo sempre, que todo o povo de Deus possa dizer amém. Vou em paz debaixo da bênção do Senhor.